Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Francisco Viana Cruz, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar, que é Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. Uma análise utilizando os métodos Constant Market Share e Structural Differential para avaliar o comércio internacional e a composição da estrutura produtiva regional. Mas, antes de falar sobre o livro, primeiramente, Francisco, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, né? Eu que agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar, né, discutindo, debatendo aqui, conversando sobre esse lançamento. Perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Francisco, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? É uma enorme satisfação participar deste momento, né? E compartilhar com todos vocês, né, o resultado de uma pesquisa construída ao longo de alguns anos, né? Agradeço da mesma forma que a editora pela organização desse momento, né? E ao nosso público, né, que nos assiste, né, por participar desse momento tão especial para mim. Né? Me apresentando, eu sou Francisco Viana Cruz, sou economista, né, com doutorado em economia, professor do IFTO, do Instituto Federal, né, do Tocantins, e pesquisador. Né? A minha atuação ela é mais voltada aos estudos sobre desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional, comércio internacional, economia brasileira e planejamento público, né, sobretudo. Né? Bom, ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, eu sempre procurei compreender como as transformações econômicas poderiam contribuir para reduzir desigualdades, né? Fortalecer regiões e promover condições de vida para a população. Eu sempre tive essa preocupação. E essa inquietação me levou a aprofundar os estudos sobre a região onde eu moro, né? Que é o estado do Tocantins, pelo qual desenvolvi um profundo vínculo profissional, acadêmico e pessoal. Em relação ao livro que hoje estamos apresentando, ele é fruto dessa caminhada, né? Trata-se de uma pesquisa baseada em métodos, né, com reconhecimento internacional, que busca compreender como a estrutura produtiva e o comércio internacional eles influenciam o desenvolvimento de uma região. No caso, o livro ele foi voltado para a região do estado do Tocantins. Então, mais do que analisar números, né, e indicadores, a obra ela procura responder a uma questão essencial, né? De que forma o crescimento econômico pode se transformar em desenvolvimento sustentável, né, com geração de empregos de qualidade, diversificação produtiva e a melhoria da qualidade de vida da população. Minha expectativa é que esse livro ele possa contribuir para o debate acadêmico, né? Apoiar pesquisadores, estudantes, gestores públicos e todos aqueles que acreditam que o conhecimento ele é um instrumento assim, fundamental para construir políticas públicas, né? Mais eficiente, né? Voltada a um futuro mais próspero, né? No caso aqui, para o estado de Tocantins, né? Quiçá o Brasil. Então, é uma alegria compartilhar essa obra com vocês, né? E, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? E sejam todos bem-vindos. É isso aí.
Perfeito, Francisco. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, também conhece um pouco da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Na verdade, acredito que foi um encontro muito feliz, né? Posso dizer mútuo, né? Eu estava há algum tempo procurando uma editora que reunisse exatamente as condições que eu considerava importantes para a publicação desta obra, né? Inclusive, demorei bastante tempo, a obra ela surge já com uma defasagem, né? No período temporal aí. Mas essa editora eu entendia que teria que ter uma seriedade acadêmica, né? O compromisso com a qualidade editorial, além do respeito ao autor e uma boa capacidade de divulgação, né? Como eu disse, o manuscrito deste livro ele já estava praticamente concluído havia cerca de 2 anos, né? E eu sempre protelando essa publicação, porque não havia encontrado ainda as condições necessárias. Então, eu preferi aguardar o momento certo para publicar, porque entendia que uma pesquisa construída ao longo de alguns anos merecia uma editora que realmente valorizasse o conteúdo e compreendesse a importância do tema para a sociedade, né, para a comunidade acadêmica. Então, foi nesse processo que surgiu o contato com a editora, né, Diálogo Freiriano, que no primeiro contato tive o retorno, né, e que, de certa forma, eu procurava uma editora com esse perfil, né, mas também fui encontrado por ela, né, por meio da internet. Esse, esse encontro, ele aconteceu de maneira muito natural, eu posso dizer assim, né, e desde as primeiras conversas, eu percebi que havia uma sintonia quanto aos objetivos da publicação. O que mais me chamou a atenção, né, na editora foi a atenção, né, de forma profissional, transparente e acolhedora com que o processo foi conduzido, né? Em todos os momentos eu encontrei uma equipe disponível a dialogar, esclarecer dúvidas e tratar o projeto com respeito e atenção, o que transmite muita segurança para o autor, né? No meu caso, foi o meu sentimento. Então, publicar um livro é muito mais que transformar um texto em uma obra impressa, né? É encontrar parceiros que, de certa forma, pelo menos eu entendo, compartilham um compromisso com a produção e a difusão do conhecimento. E foi exatamente isso que encontrei na editora. Hoje, posso dizer que fico muito satisfeito, né, por esse encontro, né, e ter em minhas mãos, né, o produto físico, né, o resultado físico, né, desse trabalho. Tenho a convicção de que a obra está chegando ao público por meio de uma editora que valoriza a pesquisa científica, incentiva o debate acadêmico, né, e contribui para a ampliação do alcance do conhecimento produzido, né, nas nossas universidades. É isso aí. Que bacana, que bacana. Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Francisco, então. Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Francisco Viana, Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Ele, inclusive, está mostrando ali também para vocês o livro físico. Francisco, agora nós vamos falar um pouco a respeito do teu livro. Tu já deu uma pincelada ali na tua apresentação e também ali quando tu contou sobre, na tua fala sobre como tu encontrou a editora, mas a gente quer saber um pouco mais. Eu quero saber, queria que tu contasse para a gente um pouco mais do teu processo de escrita, da tua motivação para escrever sobre o assunto
e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Ok, muito bem. Então, o livro, ele na verdade, ele é fruto da minha tese de doutorado, né, em economia, que desenvolvi no programa de pós-graduação em economia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, do Rio dos Sinos, né, Unicinos, em Porto Alegre. Então, depois da defesa da tese, eu senti que os resultados da pesquisa não poderiam permanecer assim, restrito a um ambiente acadêmico, né? Eles precisavam chegar a estudantes, pesquisadores, principalmente aqui da nossa região, do estado de Tocantins, né? Que é carente ainda de trabalhos acadêmicos mais profundos, né? Até mesmo para gestores públicos, né? E a todos aqueles, como eu falei, que se interessam pelo desenvolvimento, né? Pelo tema desenvolvimento. Então, a motivação para a pesquisa, ela surgiu de uma inquietação, como eu já ia falar, que me acompanha há muitos anos, né? Então, compreender por que uma região do nosso país, né, ainda em um processo de desenvolvimento, né, apresenta desempenho tão expressivo na produção agropecuária e nas exportações, né, com crescimento vigoroso, mas ainda enfrenta dificuldade para transformar, né, esse crescimento econômico em um processo mais amplo de desenvolvimento. Eu entendo que há uma necessidade de uma maior diversificação produtiva, empregos mais qualificados e melhorias, né, que traga melhorias de condições de vida para a população de forma mais ampla, né? Então, ao longo da obra, né, eu procuro responder a essas questões, né, utilizando métodos de análise econômica, como o Constant Market Share, né, e o estrutural diferencial, né, cujos instrumentos eles permitem eh, investigar a evolução das exportações do Tocantins, bem como a competitividade de seus principais setores econômicos. E, além do mais, a dinâmica da estrutura produtiva regional, oferecendo uma leitura fundamentada sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda precisam ser superados, né? Então, mais do que apresentar dados e indicadores, né, o livro ele busca dialogar com importantes pensadores, né, do desenvolvimento econômico, né, como Prebisch, Albert Hirschman, Celso Furtado, Douglas North e outros autores que ajudaram a compreender as transformações econômicas e sociais das regiões periféricas, vamos dizer assim, né? Então, a intenção foi construir uma análise que unisse o rigor científico à realidade concreta de uma região pobre, né, do Brasil, que eu diria que está na periferia do capitalismo, né? Em síntese, né, a obra ela convida o leitor a refletir sobre uma pergunta muito atual: crescer economicamente é suficiente para promover o desenvolvimento? Né? Minha conclusão é que não. O crescimento ele é fundamental, mas ele precisa estar acompanhado de políticas públicas, né, de inovações, industrialização, que traga diversificação econômica sobretudo, a inclusão social para né, que seus benefícios, né, na verdade, contemple e alcance toda a população. Então, eu espero que o livro ele possa contribuir para fortalecer, né, esse debate sobre desenvolvimento regional. Quer dizer que essa conclusão não é minha, essa conclusão, de uma maneira generalizada, é todos que estudam, né, desenvolvimento, né? Como eu disse, de maneira que possa servir como, né, a obra possa servir como referência para pesquisadores, né, e gestores, estudantes, né, na construção, no caso aqui do Estado de Tocantins, né, que ele venha a ser competitivo, sustentável, mas que também seja socialmente justo. É isso aí.
Perfeito. Fica então o convite à leitura da obra do Francisco Viana, Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. E aproveitando que nós ainda estamos com a capa aqui em destaque, eu queria que tu falasse agora sobre ela. E como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Olha, eu adianto que foi, né, recebi uma espécie também de questionário, né, para dar o feedback, né. Então, a experiência de produzir esse livro com a editora, ele foi extremamente positivo e bastante colaborativo, né. Desde o início eu percebi que não se tratava apenas de um processo técnico de publicação, mas de um verdadeiro diálogo, né, como diz a editora, entre autor e equipe editorial, sempre com muito profissionalismo, assim, e respeito às minhas ideias, né? Como o livro nasceu de uma tese de doutorado, meu maior desafio era transformar um trabalho acadêmico em uma obra que mantivesse assim o rigor científico, mas que também fosse agradável ao leitor e tivesse uma identidade visual moderna e acessível. Em todos os momentos, eu quero ressaltar, encontrei uma equipe assim aberta para ouvir sugestões e contribuir, né, para que o resultado fosse em conjunto, né, e altamente positivo. Né? A construção da capa ela foi um dos momentos mais interessantes, né? Eu compartilhei com a equipe a ideia de que ela deveria representar muito mais, né? A capa deveria representar muito mais do que gráficos, indicadores econômicos, né? Minha intenção era transmitir a relação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano, né? Mostrando o Tocantins conectado, né, ao agronegócio, às cidades, às exportações e principalmente às pessoas, né? Queria uma capa que comunicasse ciência, identidade regional, a, a transformação e esperança no futuro, né? Também sugeria uma linguagem visual contemporânea, com referências a cores, né, da bandeira do Tocantins, mas sem perder a elegância e a sofisticação, né? Então, assim, o resultado é esse aqui, né, que vocês estão vendo. E saiu, como tá descrito aí também na imagem, coincidiu exatamente com aquilo que foi apontado, né, durante lá os questionamentos, né? E eu me senti altamente contemplado com o resultado. Que coisa boa de se ouvir. É bom quando o autor se sente satisfeito, e que bom que tanto o pessoal da diagramação quanto o pessoal do design conseguiu traduzir aquilo que tu imaginava para a capa do teu livro, a ponto de hoje tu dar esse depoimento para gente, de dizer que gostou, que se sentiu muito bem atendido e satisfeito com o resultado final. Antes da Sim, gente prosseguir para o final da nossa entrevista, só gostaria de lembrar você que, se você se interessou pela obra do Francisco, Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, nos dirigindo para o final, para o encerramento da nossa entrevista, Francisco, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não a fizeram. bom, muito obrigado, né? Para finalizar, eu gostaria vou dizer Cida, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem especialmente para quem tem esse sonho, né, de publicar um livro. Muitas vezes, né, dedicamos anos na construção de uma pesquisa, de uma ideia, ou de uma experiência profissional. E aí, por um motivo ou por outro, acabamos adiando a publicação por acreditarmos que ainda não é o momento ideal. Foi o meu caso. Embora já tivesse uma obra já pronta ali, eu adiei por vários motivos esse momento, né? Então, a minha experiência, ela mostrou justamente o contrário. Quando encontramos, assim, os parceiros certos, esse sonho se torna realidade, né? É uma conjunção.
Então, publicar um livro, ele é muito mais do que registrar um trabalho, né? Ele é compartilhar conhecimento, contribuir para o avanço da ciência e deixar um legado que pode inspirar outras pessoas, né? Gerar novos estudos e ajudar na construção de soluções para os desafios da nossa sociedade. É isso que importa. Por isso, se você tem uma pesquisa, né, uma história ou um conhecimento que pode fazer a diferença, eu diria que você não deve deixar esse projeto guardado na gaveta. Eu acredito no valor daquilo que você produziu, né? Procure, e você deve procurar uma editora comprometida com a qualidade e que dê esse passo de confiança para você. Eu gostaria de encerrar, né, com a reflexão, né, do economista Celso Furtado, a quem eu faço bastante referência, né, cuja obra inspira assim, todos aqueles que estudam, né, o desenvolvimento. Eu falo de um autor brasileiro, que ele dizia que o desenvolvimento ele é, antes de tudo, um processo de ativação e canalização de forças sociais, de avanço na capacidade associativa e de exercício da iniciativa da inventividade. É isso aí. Bom, que essa ideia nos lembre, né, de que o conhecimento só cumpre plenamente sua missão quando ele é compartilhado, né, e colocado a serviço da sociedade. É isso aí. Fica então o recado do Francisco para você que ainda não fez a tua publicação, não fica aí parado e não deixa o teu conhecimento aí parado também, coloca ele para circular. Francisco, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero estar voltando aqui em outro momento com outra publicação, que agora eu tomei gosto pela coisa. E a gente te aguarda então para fazer o lançamento dessas tuas próximas obras. Novamente, Francisco, muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada. E faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.